Família eletrônica da potência. Na reparação desta placa, daquele do ar-condicionado de lá, da província do Kwanza Norte, eu pude notar que estes diodos, fui ver bem nos meus arquivos, esses diodos aqui, infelizmente não tenho. Estes diodos que estão por baixo desses resistores, não tenho lá no meu estoque. Mas agora será que eu vou ficar sem fazer o trabalho do cliente? O cliente vai precisar já dessa placa ainda amanhã por volta das 12 horas, porque na segunda-feira o técnico de frio vai para lá fazer então a montagem. Eu preciso realmente terminar esse trabalho, mas não tenho estes diodos. Vamos lá ver, pessoal. Esta é uma fonte de alimentação, certo? É uma fonte de alimentação primária. Quando tem também a fonte de alimentação secundária, né? Mas essa é a fonte de alimentação primária. Por que sabemos disso? Porque temos um fusível. Porque temos aqui um fusível, né? E temos aqui, vamos dizer assim, praticamente uma ponte retificadora. Uma ponte retificadora, né? Feita com três diodos em sentidos inversos. Temos então uma ponte retificadora. Só que eu notei uma grande diferença. Se esta é uma fonte, uma ponte retificadora, uma fonte de alimentação, qual a diferença que existe entre esta fonte e esta? Esta aqui é uma placa, placa de uma TV. Essa é a fonte dele de alimentação. Por que sabemos disso? Porque temos aqui a entrada de 220 volts, temos aqui o fusível, temos aqui o termistor, né? E temos aqui o capacitor de supressão, temos aqui o varistor, temos aqui então as bobinas e o capacitor de cerâmico, temos aqui as bobinas que servem de filtro. Quer dizer que aqui estamos perante a uma fonte de alimentação de filtro. Vamos, pessoal. Mas vê lá agora, né? Essa fonte de alimentação traz 4 diodos. Quando esta fonte de alimentação traz apenas 3 diodos. É que esta placa é de um aparelho de ar-condicionado, muito potente mesmo, e esta é de uma TV, né? Pessoal, então, na falta desses diodos, para mim não ficar sem fazer o trabalho do cliente, eu pensei no seguinte: vou usar diodos dessa placa. Essa placa. Mas alguém pode perguntar, formador, mas essa placa de TV é possível funcionar? Eu digo até agora nos meus anos de experiência que eu tenho, desde então funcionou, né? Por quê? Porque esses diodos dessa placa de ar-condicionado, esses diodos, estão na fonte de alimentação. Então, se eles são retificadores, retificam, né, uma corrente, é óbvio que eles retificam corrente acima de 100 volts. Então, se retificam corrente acima de 100 volts, é bem provável, é funcionável que estes diodos desta fonte de alimentação, que também retificam a corrente acima de 100, pode muito bem funcionar numa outra fonte de alimentação. Porque, pessoal, existem muitos diodos, né? Por exemplo, temos aqui, depois da fonte de alimentação, depois dos 100 volts, temos aqui um diodo. Né? Temos aqui um diodo. Será que esse diodo também suporta
a mesma, ou retifica a mesma corrente em relação a essa fonte, essa ponte retificadora? Acredito que não, né? Porque já fez também alguns testes, depois vou também disponibilizar aqui no vídeo, para então vocês verem os tipos de díodo, né? Porque cada díodo tem a sua tensão de trabalho. Então, é bem correto mudar um díodo da fonte de alimentação de uma placa eletrônica para a outra. Ela funciona normalmente, pessoal. Então, essa é a dica que eu quis vos passar. Como já viram, né? Já removi os 3 díodos aqui, para poder então substituir nesta fonte de alimentação. Só que no ato do teste, mais uma vez, encontrei, deixa lá puxar um pouquinho, mais aqui no zoom, vocês conseguem ver, ok? Esta família de díodos, né? Essa família de díodos. Só que acontece, este está operacional, este também está, mas só que esse aqui me dá continuidade em todos os terminais. O que é que eu cheguei à conclusão? É provável que esse funcionamento dos 3 terminais terem continuidade seja normal. Por quê? Porque ele tem um capacitor aqui, e depois do capacitor, ou antes do capacitor, ele tem um autocoplador. E este aqui está na parte transistorizada, né, pessoal? Então, é provável que esse funcionamento esteja normal. É a primeira vez a pegar uma placa dessa, então, provável que esteja normal. Só não tive chance, oportunidade de testar com aquela placa que ficou lá no aparelho que está em funcionamento. Por isso é que eu peço, toco sempre nesse assunto, que caros técnicos, engenheiros, tem que ter, é bom ter sempre muita, mas muita calma no ato de fazer um diagnóstico, para que nada então passa despercebido. Esse foi o meu grande erro, agora estou aqui numa grande decisão. Mas vamos continuar. Temos fé que a placa irá funcionar. Então, eu vou deixar essa parte assim. Já testei os componentes, estão tudo ok. E agora aqui também, aqui na fonte de alimentação, onde tem essa queimadurazinha, não sei se essa ligação daqui para aqui fazia para este resistor, mas vou usar um tipo de material para poder então ver até o fundo da placa, né? Para ver se há realmente uma ligação entre esses 2 pontos aqui. Mas acredito que não. Então vou, pessoal, trabalhar mais para que ponha então essa placa funcionar até amanhã. Vou remover este fusível aqui mesmo na vossa presença. Deixa eu lá remover esse fusível, já não está mesmo em condições. Pessoal, só para dizer que também temos tido a aula de solda. Aprender a soldar, a dissoldar, a usar o método antigo e o método renovado. Vou sempre apoiar. Essa minha bancada aqui é tão pequena. É na minha sala, no meu escritório. Mas vamos melhorando com o tempo, né? Vamos lá. Vamos então aqui o nosso fusível já solto. Boa. Soltamos um terminal. Está aqui o fusível. Soltamos um terminal. Agora vamos soltar o outro.
fica super, mas super quente, pessoal, que é bom ter cuidado, né? Os inexperientes, então. Até que o nosso fusível está solto, está carbonizado. Vamos poder substituir por outro, mas fiquem atentos com o decorrer dessa dissoldagem de componentes. Estamos juntos, pessoal.